Olá, professores. Sou o professor CyberX. Hoje vamos falar sobre a lição 9. Quem é o Espírito Santo? Nosso texto áureo diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Nova Almeida atualizada. Vamos refletir sobre o texto áureo. Aqui, Paulo nos ensina que o Espírito Santo é o Senhor, e onde ele está, a liberdade verdadeira. Mas o que é essa liberdade? Não é a liberdade de fazer o que quisermos, mas a liberdade interior que o Espírito nos dá. Ele nos liberta de medos, de dúvidas e das limitações do pecado. E quando temos o Espírito Santo em nossas vidas, ele nos guia e nos dá a força para viver de acordo com a vontade de Deus, nos libertando das amarras que nos prendem. Ele nos proporciona uma vida mais leve, mais plena e nos capacita a viver em verdade e autenticidade. Vamos para a verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Para compreender e defender a verdadeira identidade do Espírito Santo, é fundamental conhecê-lo à luz da Bíblia. A Bíblia nos revela quem o Espírito Santo realmente é. A presença de Deus conosco, que nos guia, fortalece e nos ensina a viver de acordo com sua vontade. Só quando entendemos quem Ele é, podemos realmente defendê-lo e compartilhar com outros a importância da sua presença em nossas vidas. Agora vamos pontuar os objetivos da lição. Primeiro tópico: mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Segundo tópico: correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. Terceiro tópico: identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. O professor precisa entender que a identidade do Espírito Santo é revelada de maneira contínua, ao longo de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Desde o início, o Espírito Santo está presente na criação, movendo-se sobre as águas e trazendo ordem ao caos. Ao longo da Bíblia, ele age como guia e fortalecedor do povo de Deus. É preciso o professor compreender que essa revelação do Espírito não é algo isolado, mas uma constante, demonstrando como ele capacita e orienta o povo de Deus em várias situações ao longo da história. Agora resuma para o aluno. O Espírito Santo está presente desde a criação em Gênesis até o fim em Apocalipse. Ele guia e fortalece os crentes ao longo de toda a Bíblia, sendo uma presença constante e essencial. É fato que a Igreja desde os dias apostólicos o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. O professor precisa entender que a Igreja, desde os tempos dos apóstolos, sempre reconheceu o Espírito Santo como Deus, assim como o Pai e o Filho. Esse entendimento está presente nas primeiras doutrinas cristãs, que afirmam a Trindade, ou seja, a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo como um só Deus. É importante que o professor explique que essa crença é essencial para a compreensão do papel do Espírito Santo na vida dos cristãos, sendo ele igual ao Pai e ao Filho em poder, essência e divindade. Agora, resuma para o aluno. A Igreja, desde os tempos dos apóstolos, sempre reconheceu o Espírito Santo como Deus, igual ao Pai e ao Filho, em plena união e igualdade dentro da Trindade. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta, nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. O professor precisa entender que a deidade absoluta do Espírito Santo é claramente revelada nas Escrituras, tanto pelos seus atributos divinos, quanto pelas obras e funções que são exclusivas de Deus. O Espírito Santo, como parte da Trindade, possui os mesmos atributos de Deus, como onipotência, onisciência e onipresença. Além disso, ele realiza obras divinas, como a criação, a regeneração dos corações e o consolo dos crentes. Essas funções e atributos são uma prova da sua plena divindade. Agora, resuma para o aluno.
O Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus, como todo o poder e conhecimento, e realiza ações divinas como criar e transformar corações. Isso mostra sua divindade e seu papel essencial na Trindade. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. O professor precisa entender que é fundamental que todos os cristãos estudem e conheçam essa verdade bíblica sobre a deidade do Espírito Santo. Desde a antiguidade, muitas heresias surgiram tentando distorcer a verdade sobre a terceira pessoa da Trindade. Essas heresias tentam minimizar ou negar a plena divindade do Espírito Santo, e o estudo das Escrituras nos ajuda a afirmar a verdadeira compreensão sobre o Espírito Santo, defendendo a doutrina cristã genuína. Agora, resuma para o aluno. O estudo sobre o Espírito Santo é fundamental porque, ao longo da história, surgiram ideias erradas sobre quem ele realmente é. Essas ideias falsas tentam diminuir sua importância ou negar sua divindade. Mas conhecer a verdade bíblica nos fortalece na fé e nos ajuda a entender o papel único e essencial do Espírito Santo na Trindade. Professor, agora vamos iniciar o primeiro tópico. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, deixa nos comentários. O Consolador. Tópico 1. Outro Consolador, subtópico 1.1. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, pelo seu Espírito Santo, seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. O professor precisa entender que, quando Jesus disse aos seus discípulos que voltaria para o Pai, ele não os deixaria sozinhos. Em vez disso, ele enviaria o Espírito Santo, o Paracleto, para continuar cuidando da igreja. O Espírito Santo, como alguém como ele, teria o mesmo poder que Jesus para preservar e fortalecer o seu povo. O Espírito não seria uma presença separada, mas agiria com o mesmo poder divino, guiando e consolando os cristãos na jornada da fé. Agora resuma para o aluno. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para cuidar da igreja, assim como ele fez enquanto esteve com os discípulos. O Espírito Santo tem o mesmo poder de Jesus para fortalecer e proteger os cristãos. A palavra outro, nesta passagem no grego, allos, e significa outro, da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. É importante que o professor compreenda que a palavra outro, usada por Jesus, vem do grego allos, que significa algo da mesma natureza, qualidade e essência. Jesus não está falando de um outro qualquer, mas de algo que compartilha o mesmo poder e autoridade dele. O Espírito Santo, enviado por Jesus, é de igual poder e divindade, com a missão de continuar a obra que Cristo começou. Ele não é inferior a Cristo, mas atua com a mesma autoridade divina para guiar e fortalecer a igreja. Agora, resuma para o aluno. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, que possui o mesmo poder e natureza dele, para continuar sua obra entre nós. Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, diferente. O professor deve perceber que, caso o Espírito Santo fosse uma força impessoal, como ensinado pelas testemunhas de Jeová, a palavra grega correta para outro seria héteros, que significa outro do usual, ou diferente. No entanto, Jesus usou a palavra allos, que significa outro da mesma natureza e essência. Isso indica claramente que o Espírito Santo é igual a Cristo, não sendo uma força impessoal, mas uma pessoa divina, da mesma qualidade e poder. Agora, resuma para o aluno. A palavra outro, usada por Jesus, mostra que o Espírito Santo é igual a ele, em essência e poder, e não uma força impessoal.
como algumas crenças equivocadas afirmam. O dicionário Vine afirma: o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. É fundamental que o professor compreenda que o dicionário Vine explica claramente a diferença entre os termos gregos halos e héteros. Halos expressa uma diferença numérica, ou seja, significa outro do mesmo tipo, indicando que o Espírito Santo é de mesma natureza e essência que Jesus. Já héteros expressa uma diferença qualitativa, ou seja, denota algo de tipo diferente, o que não é aplicável ao Espírito Santo, pois ele é igual a Cristo em poder e divindade. Agora, resuma para o aluno. O dicionário Vine ensina que halos significa outro do mesmo tipo, mostrando que o Espírito Santo é igual a Jesus, enquanto héteros seria usado para algo de tipo diferente, o que não se aplica ao Espírito Santo. Cristo prometeu enviar outro Consolador. Halos, outro como ele. Não. Héteros. João 14,16. É fundamental que o professor compreenda que, em João 14,16, quando Jesus promete enviar outro Consolador, ele usa o termo grego halos, que significa outro do mesmo tipo, como já foi explicado no slide anterior. Essa palavra é crucial para entender a natureza do Espírito Santo, pois indica que ele possui a mesma essência, poder e autoridade que Jesus. O termo héteros, que poderia significar outro de tipo diferente, como também já foi explicado, não é utilizado, pois o Espírito Santo não é distinto de Cristo em sua substância divina, mas é igualmente Deus, enviado para dar continuidade à obra de Jesus. Portanto, o Espírito Santo é o Consolador que permanece com os cristãos, agindo com a mesma autoridade e natureza de Cristo. Agora, resuma para o aluno. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, que é igual a ele em poder e natureza, para continuar sua obra entre nós. Com isso, a explicação está focada na ideia central de que o Espírito Santo tem a mesma essência e poder de Jesus, e a missão de continuar sua obra na Terra. Alguma dúvida até aqui? Deixe nos comentários. Vamos para o próximo subtópico. O Paracleto, João 16:7, subtópico 1.2. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. É importante que o professor compreenda que, embora os dicionários da língua portuguesa definam Consolador como alguém que defende ou protege, esse entendimento é limitado no contexto bíblico. Em João 14,16, o termo Consolador se refere ao Espírito Santo, e a palavra grega usada é Paráclito, que significa aquele que é chamado para ajudar, ou advogado. Embora a palavra implique em alguém que defende, o papel do Espírito Santo vai além disso. Ele não é apenas um defensor, mas um ajudador contínuo, que ensina, orienta, fortalece e intercede, com a mesma autoridade e poder de Jesus. A palavra Paráclito enfatiza a ideia de um Consolador permanente, cuja presença é essencial para a vida cristã, indo além da simples proteção e se estendendo ao fortalecimento espiritual e à orientação. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado de próximo, e do verbo kaleó, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Como vimos no anunciado, Paracletos vem de pará, ao lado de, e kaleo, chamar, significando aquele que é chamado para ajudar. Isso implica que o Espírito Santo é mais do que um defensor. Ele está ao nosso lado de forma contínua, oferecendo ajuda, orientação e ensino com a mesma autoridade de Jesus. O termo vai além da simples proteção, como normalmente é entendido, destacando a presença constante e ativa do Espírito Santo na vida cristã. Agora, resuma para o aluno. O Espírito Santo
O Paracletos não é apenas alguém que nos protege, mas também nos ensina, guia e fortalece com o poder de Jesus. Ele é nossa ajuda constante, ao lado de cada cristão, para continuar a obra de Cristo em nossas vidas. Essa conclusão traz um fechamento que reforça o papel contínuo e ativo do Espírito Santo. Curta nosso canal. Inscreva-se. Ative as notificações. Paracleto, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. João capítulo 15, versículo 26. Vamos para a referência. Diz assim, João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. No João 15, 26, Jesus afirma, quando vier o Paráclito, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que de mim procede, ele dará testemunho de mim. Essa passagem destaca o papel fundamental do Paráclito como aquele que testifica de Jesus. O Paráclito, Espírito Santo, é enviado pelo Pai em nome de Jesus para continuar a obra de ensino e testemunho que Cristo iniciou. O Espírito Santo não fala por si mesmo, mas sempre aponta para Jesus, reforçando sua verdade e seus ensinamentos. Em outras palavras, a missão do Espírito é redirecionar os discípulos ao Cristo, ajudando-os a lembrar tudo o que Jesus ensinou e capacitando-os a testemunharem sobre ele ao mundo. O Paráclito, portanto, é um consolador, mas sua principal função é testemunhar sobre Cristo, garantindo que a verdade do Evangelho seja preservada e compartilhada. Agora, resuma para o aluno. O Paráclito, o Espírito Santo, foi enviado por Deus para ensinar e ajudar os discípulos a se lembrarem dos ensinamentos de Jesus e para testemunhar sobre ele, espalhando sua verdade ao mundo. Essa explicação conecta diretamente o papel do Paráclito com as funções de ensino e lembrança dos ensinamentos de Cristo, sem repetições. Professor, alguma dúvida até aqui? Deixe nos comentários. Agora vamos para o próximo subtópico. Seu uso no Novo Testamento. Subtópico 1.3. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 16, 26, 15, 26, 16, 7. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Professor, como já vimos, o termo Paráclito é mencionado 5 vezes nos escritos de João, 4 delas no Evangelho de João. Cada referência apresenta uma faceta importante do papel do Espírito Santo, o Paráclito, em nossa vida como cristãos. Vamos justificar essas passagens uma por uma. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Paráclito aqui é apresentado como o Consolador. Jesus promete que o Espírito Santo virá como um auxílio constante, para nunca nos abandonar. O termo outro indica que o Espírito Santo é semelhante a Cristo, ou seja, ele tem a mesma natureza e poder, vindo para continuar o trabalho iniciado por Jesus. Essa referência destaca a função do Espírito Santo de nos consolar e estar sempre conosco, como Cristo esteve com os discípulos. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Paráclito é aqui descrito como ensinador. O Espírito Santo não apenas nos consola, mas também nos ensina e traz à memória tudo o que Jesus nos ensinou. O Espírito Santo é o responsável por nos guiar ao entendimento pleno da verdade de Cristo, lembrando-nos constantemente de seus ensinamentos
e nos ajudando a aplicá-los em nossa vida diária. João 15:26. Quando vier o Paráclito, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que de mim procede, ele dará testemunho de mim. O Paráclito aqui é descrito como a testemunha de Cristo. O Espírito Santo tem a missão de testificar sobre Jesus. Sua função é declarar a verdade de Cristo e confirmar sua missão. Ele não age por conta própria, mas sempre aponta para Cristo, reforçando os ensinamentos de Jesus e confirmando sua autoridade divina. João 16:7. Todavia, digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas, se eu for, eu vô-lo enviarei. Aqui, o Paráclito é apresentado como um convencedor. Ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo não é só consolar, ensinar e testemunhar, mas também convencer o mundo da necessidade de arrependimento e de viver segundo a justiça de Deus. Jesus revela que, sem o Espírito Santo, os discípulos não teriam o poder de viver e pregar essa verdade de forma eficaz. Agora, resuma para o aluno. O Paráclito, o Espírito Santo, é enviado por Jesus para ser nosso consolador, ensinador, testemunha de Cristo e convencedor da verdade. Ele está ao nosso lado, ajudando-nos a lembrar os ensinamentos de Jesus, testemunhando sobre ele e guiando-nos na verdade. Essa explicação justifica cada referência ao Paráclito, alinhando-as ao conceito central de que o Espírito Santo, como Paráclito, continua a obra de Cristo em nossas vidas, com a mesma autoridade e poder. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Vamos para a referência. Diz assim, 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O termo Paráclito, como vimos no slide anterior, também é aplicado a Jesus em 1 João 2:1, onde ele é descrito como nosso advogado. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aqui, Paráclito é traduzido como advogado. Isso é importante porque o mesmo termo é usado para descrever tanto o Espírito Santo quanto Jesus, mas com funções diferentes. Enquanto o Espírito Santo, o Paráclito enviado pelo Pai, age como consolador, ensinador e convencedor, Jesus, como Paráclito, atua como nosso advogado junto ao Pai, intercedendo por nós. O Espírito Santo nos guia e fortalece, enquanto Jesus, como advogado, intercede diretamente com o Pai, oferecendo seu sacrifício como base para o perdão dos nossos pecados. Portanto, em 1 João 2:1, Jesus cumpre o papel de intercessor, enquanto o Espírito Santo, o outro Paráclito, nos assiste e nos orienta enquanto estamos no mundo. Agora, resuma para o aluno. Em 1 João 2:1, Jesus é chamado de advogado e intercede por nós junto ao Pai, enquanto o Espírito Santo, o Paráclito, nos ajuda e guia, fortalecendo-nos em nossa caminhada cristã. Ambos, com funções diferentes, trabalham em união para nossa salvação e crescimento espiritual. Esse esclarecimento mostra como o termo Paráclito se aplica a Jesus e ao Espírito Santo, mas com papéis distintos, tanto na intercessão quanto na orientação e ensino contínuo dos crentes. Professor, agora vamos iniciar o próximo tópico. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, deixa nos comentários. Será um prazer responder e tirar as suas dúvidas. Próximo tópico. Sua deidade, atributos e obras. Tópico 2. Sua deidade. Subtópico 2.1. Curta nosso canal. Inscreva-se. Ative as notificações. Vamos para o texto.
A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. O professor precisa entender que a divindade do Espírito Santo é claramente revelada na Bíblia, especialmente quando os nomes Deus e Espírito Santo aparecem de forma alternada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso nos mostra que o Espírito Santo é verdadeiramente Deus, com a mesma natureza divina que o Pai e o Filho. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é descrito como ativo na criação e em várias manifestações de poder, mas no Novo Testamento, a identidade do Espírito Santo como parte da Trindade é mais explicitamente revelada. Por exemplo, em Mateus 28:19, Jesus ordena aos discípulos que batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, colocando o Espírito Santo ao lado do Pai e do Filho, o que reflete sua plena divindade. Além disso, em Atos 5:3-4, Ananias mente ao Espírito Santo e Pedro o confronta dizendo que mentiu para Deus, indicando que o Espírito Santo é igualmente Deus. Essa alternância entre Deus e Espírito Santo nas Escrituras confirma que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina, ativa em todo o plano de salvação de Deus. Agora, resuma para o aluno. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho. A Bíblia revela isso ao alternar os nomes Deus e Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo compartilha a mesma divindade e poder, participando ativamente da criação e da obra de salvação. Esse entendimento reforça a ideia da Trindade e o papel do Espírito Santo como uma pessoa divina, completa em sua essência e autoridade. O Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Juízes 15:14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Juízes 16:20. Vamos para a referência. Diz assim, Juízes 16:20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A divindade do Espírito Santo também é revelada no Antigo Testamento, como no caso de Sansão. Em Juízes 15:14, lemos que o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, uma clara demonstração do Espírito Santo agindo de maneira poderosa e direta na vida de Sansão. O Espírito do Senhor aqui é identificado com o próprio Javé, refletindo a natureza divina do Espírito Santo. No entanto, em Juízes 16:20, após Sansão ser traído por Dalila, ele acorda e não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Esse versículo mostra que a presença do Espírito, ou de Javé, não era permanente em Sansão, e ele só percebeu que o poder que ele tinha recebido tinha se retirado. A alternância entre o Espírito do Senhor e Javé revela que, no Antigo Testamento, o Espírito Santo é manifestado como uma pessoa divina, mas sua ação era muitas vezes condicionada à obediência e ao relacionamento com Deus. Este episódio também demonstra que o Espírito Santo, embora seja Deus, pode se retirar de alguém como parte do processo de julgamento ou disciplina, como foi o caso de Sansão. Agora, resuma para o aluno. O Espírito Santo, que é Deus, agia poderosamente na vida de Sansão, como em Juízes 15:14. No entanto, após a desobediência de Sansão, o Espírito se retirou dele, mostrando que o Espírito Santo pode se afastar quando há desobediência, como vimos em Juízes 16:20. Esse entendimento ajuda a mostrar como o Espírito Santo atua na vida das pessoas, de maneira poderosa e divina, mas também revela a importância da fidelidade e obediência a Deus para manter sua presença conosco. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. No Antigo Testamento, vemos que Espírito de Javé e Javé, ou o Senhor, são usados de forma intercambiável, indicando que o Espírito Santo é, de fato, Deus.
Em Juízes 15:14, o termo Espírito do Senhor se refere diretamente à ação do Espírito Santo, agindo com poder em Sansão. Esse mesmo Espírito é, no contexto, o próprio Javé, o Senhor. A alternância entre o Espírito de Javé e Javé reflete a unidade e a divindade do Espírito Santo, pois ambos os termos indicam a mesma pessoa divina. O Espírito do Senhor não é uma força impessoal, mas a presença de Javé agindo diretamente na vida de seu povo. Assim, o uso desses termos alternados reforça a ideia de que o Espírito Santo é plenamente Deus, com a mesma autoridade e poder de Javé, e sua atuação no Antigo Testamento é tão divina quanto a ação direta de Deus Pai. Agora, resuma para o aluno. O Espírito de Javé e Javé são usados como nomes alternados, mostrando que o Espírito Santo é Deus, agindo com o mesmo poder e autoridade de Deus Pai, como vimos na vida de Sansão. Esse entendimento destaca a divindade do Espírito Santo, que não é uma entidade separada, mas uma pessoa divina que age em união com o Pai e o Filho, realizando a vontade de Deus em todo o Antigo Testamento. Fica claro no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. No Antigo Testamento, fica evidente que o Espírito Santo é, de fato, Deus. As passagens que alternam entre Espírito do Senhor e Javé demonstram essa conexão entre o Espírito e Deus Pai, evidenciando que ambos compartilham a mesma essência e autoridade. O Espírito Santo não é uma força impessoal ou uma simples manifestação de Deus, mas uma pessoa divina com o mesmo poder e soberania de Javé. Essa linguagem destaca que o Espírito é uma presença ativa e pessoal, envolvida diretamente nos planos de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, confirmando sua divindade. Agora, resuma para o aluno. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é mostrado como sendo Deus, com a mesma autoridade e poder de Javé. Essa explicação ajuda a compreender que o Espírito Santo é uma pessoa divina, plenamente identificada com Deus, com a mesma soberania e autoridade. Compare Êxodo 17:7 com Hebreus 3:7-9. Deus de Israel, 2 Samuel 23:2-3. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Atos 5:3, 4, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 2 Coríntios 3, 16, 18. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É fundamental que o professor compreenda que a Bíblia apresenta a divindade do Espírito Santo de maneira consistente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento vemos que o Espírito Santo é ativo na criação e na direção do povo de Israel. Ele é descrito como o Espírito de Javé em várias passagens, como em Isaías 11:2, onde o Espírito é dado a um rei, capacitando-o para governar com sabedoria divina. Além disso, em 2 Samuel 23, 2-3, Davi declara que o Espírito do Senhor falou por meio dele, indicando a inspiração divina. No Novo Testamento, essa visão é aprofundada. Em Atos 5:3-4, mentir ao Espírito Santo é mostrado como mentir a Deus, uma vez que o Espírito é claramente identificado com a divindade. Hebreus 3:7-9 também conecta o Espírito Santo ao ato de Deus falando ao povo no deserto, uma referência ao Êxodo 17:7. Isso sugere que, já no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava presente, agindo em nome de Deus. O Espírito Santo é descrito com poder, autoridade e capacidades divinas, como a onipresença, onisciência e soberania. Essas passagens demonstram que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, com a mesma essência e poder do Pai e do Filho, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A ação de Deus através do Espírito é contínua e central na obra de salvação e santificação. Agora resumo para o aluno. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho. No Antigo Testamento ele já estava presente, agindo em nome de Deus,
como no episódio de Êxodo 17:7, onde o povo questiona a presença de Deus, e o Espírito Santo é mostrado como o que guia e instrui. Agora resumo para o aluno. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho. No Antigo Testamento ele já estava presente, agindo em nome de Deus, como no episódio de Êxodo 17:7, onde o povo questiona a presença de Deus, e o Espírito Santo é mostrado como o que guia e instrui. No Novo Testamento, vemos que mentir ao Espírito é como mentir a Deus. Atos 5:3-4. E o Espírito Santo continua a obra de transformação e salvação. O Espírito Santo tem a mesma autoridade e poder de Deus, sendo um dos 3 membros da Trindade. Alguma dúvida até aqui? Deixe nos comentários. Vamos para o próximo subtópico. Seus atributos. Subtópico 2.2. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. É importante que o professor compreenda que a divindade do Espírito Santo não é apenas revelada em sua participação ativa nas ações de Deus, mas também em seus atributos divinos, o que o coloca em igual posição com o Pai e o Filho dentro da Trindade. Assim como Jesus Cristo é reconhecido pela Bíblia em seus atributos divinos, o Espírito Santo também possui características que somente Deus pode ter. Alguns desses atributos incluem: onipresença. O Espírito Santo está em todos os lugares. Isso é claramente afirmado em Salmo 139, 7, 8. Para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? A onipresença é uma característica exclusiva de Deus, e isso mostra que o Espírito Santo, assim como o Pai, é capaz de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência. O Espírito Santo é descrito como o agente de poder de Deus. Em Lucas 1:35, vemos que o Espírito Santo tem o poder de conceber Jesus no ventre de Maria, evidenciando sua força criadora e divina. Além disso, em Romanos 8:11, Paulo afirma que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também nos dará vida, novamente evidenciando seu poder. Onisciência. O Espírito Santo tem um conhecimento infinito. Em 1 Coríntios 2:10-11, Paulo explica que o Espírito conhece as profundezas de Deus e revela o que está oculto, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Isso confirma que o Espírito Santo possui sabedoria divina, um atributo exclusivo de Deus. Eterna existência. O Espírito Santo é eterno, assim como o Pai e o Filho. Em Hebreus 9:14, ele é referido como o Espírito Eterno, o que reforça sua natureza divina imutável e sem começo nem fim, assim como Deus. Esses atributos não apenas indicam que o Espírito Santo é Deus, mas também que ele compartilha da mesma natureza divina de Deus Pai e de Jesus Cristo, sendo coeterno e coigual. Isso é central para a compreensão da Trindade, onde cada pessoa é plenamente Deus, mas com funções distintas, trabalhando em união. Agora, resumo para o aluno. A divindade do Espírito Santo é revelada através de seus atributos, como a onipresença, está em todos os lugares. Onipotência, tem poder para fazer milagres e ressuscitar. Onisciência, conhece tudo, até as coisas profundas de Deus. E eternidade, não tem fim. Esses atributos mostram que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho, compartilhando com eles a mesma natureza divina. Ele é uma pessoa da Trindade, com poder, sabedoria e presença divina. Ele é onipotente, Romanos 15:19, e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres, Mateus 12:28, Atos 2:4, 1 Coríntios 12:9-11. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O professor precisa perceber que a Bíblia revela o Espírito Santo como onipotente, ou seja, ele possui todo o poder divino.
Esse atributo é refletido em várias passagens das Escrituras que destacam o poder do Espírito nas obras de Deus. Em Romanos 15:19, Paulo fala sobre a ação do Espírito Santo no poder das suas pregações e milagres, pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Aqui, fica claro que o poder do Espírito Santo é o que capacita a pregação do Evangelho com eficácia, e é ele quem opera através da ação de sinais e maravilhas. Além disso, o Espírito Santo é a fonte de poder e milagres, conforme evidenciado em várias passagens. Mateus 12:28. Jesus afirma: "Se expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus." Aqui, Jesus está deixando claro que os milagres e a expulsão de demônios acontecem pelo poder do Espírito Santo. O Espírito é a força ativa por trás dos milagres de Jesus. Atos 2:4. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e eles começaram a falar em outras línguas. Isso demonstra o poder sobrenatural do Espírito que capacitou os apóstolos a realizar sinais que confirmavam a presença de Deus e o estabelecimento de sua obra. 1 Coríntios 12:9-11. Paulo descreve como o Espírito Santo distribui dons espirituais, incluindo o dom de curar, de realizar milagres e de realizar outros sinais sobrenaturais. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito. Esses dons são manifestações diretas do poder do Espírito, mostrando como ele é a fonte de toda capacidade sobrenatural. Essas passagens ressaltam que o Espírito Santo não é apenas um conselheiro ou ajudador, mas ele é o próprio poder de Deus em ação. Ele é a fonte dos milagres e da transformação espiritual, e sua onipotência é central para o funcionamento da Igreja e a realização do plano de Deus. Agora resumo para o aluno. O Espírito Santo é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder de Deus. Ele é a fonte de todos os milagres e do poder que vemos na Bíblia. Por exemplo, em Mateus 12:28, Jesus diz que expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, mostrando que é ele quem realiza esses milagres. No dia de Pentecostes, Atos 2:4, o Espírito deu poder aos discípulos para falar em outras línguas. Além disso, em 1 Coríntios 12:9-11, vemos que o Espírito distribui dons espirituais, como curas e milagres, mostrando sua ação poderosa na vida da Igreja. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que mostra ser ele onipresente. Salmos 139, 7-10. É importante que o professor entenda que a onipresença do Espírito Santo é uma das evidências de sua divindade. A Bíblia ensina que o Espírito de Deus está presente em todos os lugares, sem qualquer limitação, o que é um atributo exclusivo de Deus. Em Salmos 139, 7-10, o salmista expressa que, independentemente de onde ele vá, seja no céu ou no abismo, o Espírito de Deus está lá. A capacidade do Espírito de estar simultaneamente em todos os lugares é uma característica que só pertence a Deus, o que confirma sua natureza divina. Além disso, em 1 Coríntios 3,16, Paulo afirma que os cristãos são o templo de Deus e que o Espírito habita neles. Isso não só reforça sua presença em toda parte, mas também sua ação contínua na vida dos crentes, mostrando como ele está presente de forma ativa em todos os aspectos da criação. Agora, resumo para o aluno. O Espírito Santo é onipresente, o que significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmos 139, 7-10 fala sobre a presença de Deus em todos os lugares, o que também se aplica ao Espírito Santo, evidenciando sua divindade. Ele está sempre com você, atuando em sua vida e em toda a criação. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10, 11. Conhece o coração dos seres humanos. Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Atos 5:3-9.
Romanos 8, 26, 27, e é conhecedor do futuro. Lucas 2, 26, João 16, 13, Atos 20, 23. Isso por ser ele onisciente. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Ezequiel 11, 5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala. Assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. É fundamental que o professor compreenda que a onisciência do Espírito Santo é um atributo divino, pois ele conhece tudo. As profundezas de Deus, 1 Coríntios 2, 10, 11, os corações humanos, Atos 5, 3, 9, o futuro, João 16, 13, e as intenções mais íntimas das pessoas, Ezequiel 11, 5. Essa capacidade de conhecer todas as coisas confirma que o Espírito Santo é plenamente divino, compartilhando a mesma natureza do Pai e do Filho. Agora, resumo para o aluno. O Espírito Santo conhece tudo, a mente de Deus, os corações humanos, o futuro e até as intenções mais profundas das pessoas. Isso prova que ele é Deus, com o mesmo conhecimento perfeito do Pai e do Filho. Possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Vamos para a referência. Diz assim, Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O Espírito Santo possui o atributo da eternidade, o que é claramente afirmado em Hebreus 9, 14, onde ele é chamado de Espírito Eterno. Essa descrição revela que o Espírito Santo não é limitado ao tempo ou ao espaço, mas existe eternamente, como Deus Pai e Deus Filho. A eternidade do Espírito Santo reforça sua divindade, pois somente Deus pode ser descrito dessa maneira. No contexto de Hebreus 9, 14, o Espírito Eterno também está ligado ao ato de purificação e redenção, mostrando sua ação contínua e atemporal na obra de salvação. Isso nos ajuda a entender que, assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo não tem começo nem fim, e sua presença e poder são imutáveis e eternos. Agora, resuma para o aluno. O Espírito Santo é chamado de Espírito Eterno, em Hebreus 9, 14, o que significa que ele existe para sempre, sem começo nem fim, mostrando que ele é Deus. Essa explicação esclarece que o Espírito Santo é eterno e, como tal, compartilha a natureza divina de Deus, o que o coloca em igualdade com o Pai e o Filho. Vamos para o próximo subtópico. Suas obras. Subtópico 2.3. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. É importante que o professor compreenda que o Espírito Santo é o agente ativo de muitas das obras de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O Espírito Santo tem um papel fundamental na criação, como vimos em Gênesis 1:2, onde ele paira sobre as águas. Ele também desempenha um papel essencial na revelação de Deus, guiando os profetas e inspirando as Escrituras, conforme registrado em 2 Pedro 1:21. No Novo Testamento, o Espírito Santo é responsável pela concepção de Jesus em Maria. Lucas 1:35. Capacita os crentes para o serviço e fortalece a igreja com dons espirituais. 1 Coríntios 12, 4, 11. Sua ação vai além da criação e revelação, estendendo-se ao convencimento de pecado, a regeneração dos crentes e a santificação contínua dos cristãos, conforme vemos em passagens como João 16, 8 e Tito 3, 5. O Espírito Santo, assim, é o executor das obras de Deus na vida do crente e no mundo. Agora, resuma para o aluno. O Espírito Santo realiza muitas obras de Deus, como criar, revelar a vontade de Deus, capacitar os crentes, convencê-los do pecado e transformá-los para viver de acordo com a vontade de Deus. Essa explicação destaca a multiplicidade de funções do Espírito Santo, evidenciando como ele está envolvido ativamente em todas as etapas do plano de Deus, desde a criação até a santificação dos crentes. Ele gerou Jesus Cristo, Lucas 1:35,
dá a vida eterna. Gálatas 6:8. Guia o seu povo. Salmos 143:10. Isaías 63:14. Romanos 8:14. Gálatas 5:18. É o Senhor da Igreja. Atos capítulo 20, versículo 28. E santificador dos fiéis. Romanos 15:16. 1 Pedro 1:2. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, Atos 20:28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O Espírito Santo desempenha diversos papéis essenciais na obra de Deus e na vida dos crentes. Ele foi o agente da concepção de Jesus Cristo, como registrado em Lucas 1:35, demonstrando seu papel ativo na encarnação de Cristo. O Espírito também é quem concede a vida eterna, conforme Gálatas 6:8, pois é ele quem regenera os crentes e os traz para a vida com Deus. O Espírito Santo guia o povo de Deus, como vemos em Salmos 143:10 e Isaías 63:14, e também em Romanos 8:14 e Gálatas 5:18, onde ele orienta os crentes em sua jornada espiritual. Ele é descrito como o Senhor da Igreja em Atos 20:28, destacando sua autoridade sobre a Igreja de Cristo. Além disso, o Espírito Santo é o santificador dos fiéis, como registrado em Romanos 15:16 e 1 Pedro 1:2, purificando e transformando os crentes à imagem de Cristo. Agora, resuma para o aluno. O Espírito Santo tem muitas funções importantes. Ele gerou Jesus Cristo em Maria, dá vida eterna aos crentes, guia o povo de Deus, é o Senhor da Igreja e santifica os fiéis, ajudando-os a viver de acordo com a vontade de Deus. Essa explicação destaca a multiplicidade de funções do Espírito Santo, que age em várias áreas da vida cristã, desde a criação de Jesus até o processo contínuo de santificação e orientação dos crentes. O Espírito habita nos crentes, João capítulo 14, versículo 17. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, João 14:17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, vamos voltar ao texto onde paramos. Romanos 8:11, 1 Coríntios 3:16. É o autor do novo nascimento. João 3:5-6, Tito 3:5, da vida. Ezequiel 37:14, Romanos 8:11-13. E o distribuidor dos dons espirituais. 1 Coríntios 12:7-11. O Espírito Santo tem uma ação contínua e fundamental na vida dos crentes, conforme exposto em várias passagens bíblicas. Ele habita nos crentes, o que significa que, ao aceitarem Cristo, os cristãos se tornam templos do Espírito Santo. João 14:17, Romanos 8:11, 1 Coríntios 3:16. Essa habitação é um sinal de sua presença constante e ativa em suas vidas. O Espírito Santo também é o autor do novo nascimento, como é claro em João 13:5-6 e Tito 3:5, onde ele é responsável pela regeneração e renovação dos crentes, fazendo-os nascer de novo para uma nova vida em Cristo. Além disso, ele é quem dá vida aos crentes, como mostrado em Ezequiel 37:14 e Romanos 8:11-13, trazendo-os da morte espiritual para a vida eterna. O Espírito Santo também é o distribuidor dos dons espirituais, como vemos em 1 Coríntios 12:7-11, dando a cada crente dons específicos para edificar a igreja e cumprir a missão de Deus. Agora, resuma para o aluno. O Espírito Santo habita nos crentes, dando-lhes uma nova vida e regenerando-os. Ele também distribui dons espirituais aos crentes para ajudar a igreja a crescer e cumprir a missão de Deus. Essa explicação destaca como o Espírito Santo age de maneira transformadora e capacitadora, habitando nos crentes, trazendo-os à nova vida e fornecendo os dons necessários para que cumpram a vontade de Deus. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. É importante que o professor compreenda que as obras mencionadas, como habitar nos crentes, conceder o novo nascimento, dar vida e distribuir dons espirituais, são exclusivas de Deus
e realizadas de forma única pela Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos na execução dessas obras, com o Espírito Santo sendo o agente ativo no processo de regeneração, habitação e distribuição dos dons. A Bíblia nos mostra que essas obras não são realizadas isoladamente por uma única pessoa da Trindade, mas envolvem a ação conjunta e harmoniosa das três pessoas divinas. Assim, o Espírito Santo, ao realizar essas funções, está cumprindo a vontade do Pai e do Filho, atuando em unidade com eles, e sendo uma expressão clara da divindade e do poder de Deus. Agora, resuma para o aluno. As obras do Espírito Santo, como habitar em nós, nos dar nova vida e distribuir dons, são feitas por Deus, com a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que trabalham juntos para cumprir a vontade de Deus. Essa explicação destaca a colaboração da Trindade nas obras divinas e a unidade do Espírito Santo com o Pai e o Filho. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. O professor precisa entender que as obras divinas realizadas pelo Espírito Santo, como habitar nos crentes, conceder o novo nascimento, dar vida e distribuir dons espirituais, são evidências claras de sua divindade. Essas obras, atribuídas exclusivamente a Deus, demonstram que o Espírito Santo não é inferior ao Pai, mas participa plenamente da obra divina. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo compartilha da mesma essência e autoridade divina. O Espírito Santo age em total unidade com o Pai e o Filho, mostrando que ele é Deus de forma igual e plena, e não uma manifestação inferior ou separada de Deus. Agora, resuma para o aluno. O Espírito Santo realiza obras divinas que mostram que ele é Deus, igual ao Pai e ao Filho, participando ativamente da obra de Deus no mundo. Professor, agora vamos iniciar o próximo tópico. Alguma dúvida até aqui? Se tiver, deixa nos comentários. Será um prazer responder e tirar as suas dúvidas. Próximo tópico. Heresias antigas e novas. Tópico 3. As primeiras heresias. Subtópico 3.1. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. É importante que o professor compreenda que, após o Concílio de Nicéia, 325 d.C., a doutrina sobre o Espírito Santo ainda gerou debates e divisões, especialmente no Oriente. O Concílio de Nicéia tratou principalmente da questão da divindade de Cristo, afirmando que ele era de mesma substância que o Pai, homoousios, mas não abordou com a mesma clareza a natureza do Espírito Santo. Isso levou a diferentes interpretações e controvérsias nas décadas seguintes. Foi somente no Concílio de Constantinopla, 381 d.C., que a Igreja, com mais clareza, definiu a natureza do Espírito Santo como plenamente divina e consubstancial com o Pai e o Filho, reforçando a doutrina da Trindade. Agora, resumo para o aluno. Depois do Concílio de Nicéia, a Igreja ainda tinha dificuldades em definir a natureza do Espírito Santo. Algumas interpretações no Oriente sugeriam que o Espírito era inferior ao Pai e ao Filho, enquanto outros defendiam sua plena divindade. Só no Concílio de Constantinopla, 381 d.C., a Igreja confirmou que o Espírito Santo é Deus, consubstancial com o Pai e o Filho. Letra A. Os arianistas. Ário considerava também o Espírito Santo como criatura, embora esse tema tivesse fora das discussões na época, pois o foco dos debates estava no Filho. É importante que o professor compreenda que Ário, o principal teólogo do arianismo, tinha uma visão clara de que tanto o Filho quanto o Espírito Santo eram criados por Deus, embora o foco dos debates após o Concílio de Nicéia tenha sido sobre a divindade do Filho. Para Ário e seus seguidores, a ideia de que o Filho, Jesus Cristo, fosse da mesma substância, homoousios, do Pai, era inaceitável, pois eles acreditavam que o Filho era uma criatura criada por Deus em um momento específico,
e, portanto, subordinado ao Pai. Embora as discussões sobre o Espírito Santo não tenham sido tão proeminentes no início, muitos arianistas mantinham uma visão semelhante em relação ao Espírito Santo, tratando-o também como uma criação de Deus, inferior e subordinada ao Pai e ao Filho. Isso acontecia em parte porque o tema do Espírito Santo ainda não havia sido abordado de maneira clara nos concílios da época, já que a principal disputa estava centrada na natureza do Filho. O debate sobre a divindade do Espírito Santo ganhou mais atenção no Concílio de Constantinopla, 381 d.C., onde a Igreja definiu oficialmente o Espírito Santo como sendo da mesma essência do Pai e do Filho, reforçando a doutrina da Trindade. Agora resumo para o aluno. Ário, líder dos arianistas, acreditava que o Espírito Santo era uma criatura, assim como o Filho, embora a questão sobre o Espírito Santo não fosse o foco principal dos debates na época. O foco estava na relação do Filho com o Pai. A questão da divindade do Espírito Santo foi oficialmente esclarecida somente no Concílio de Constantinopla, 381 d.C., quando a Igreja definiu que o Espírito Santo é plenamente divino, assim como o Pai e o Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito. A questão sobre a natureza do Espírito Santo não foi resolvida de imediato, após o Concílio de Nicéia. Embora o concílio tenha abordado a relação entre o Pai e o Filho, o debate sobre o Espírito Santo ficou em segundo plano. Diversos teólogos, especialmente no Oriente, propuseram interpretações variadas. Ário e os arianistas em geral consideravam o Espírito Santo como uma criatura, inferior ao Pai e ao Filho. Eunômio, um arianista mais radical, foi ainda mais longe, afirmando que o Filho era o Criador do Espírito Santo, o colocando em uma posição subordinada à Trindade. Agora resumo para o aluno. Após o Concílio de Nicéia, a Igreja ainda discutia a natureza do Espírito Santo. Teólogos como Ário e Eunômio viam o Espírito Santo como uma criatura inferior, criada pelo Filho. Essa visão foi corrigida mais tarde, quando a Igreja afirmou a divindade plena do Espírito, igual ao Pai e ao Filho. Letra B. Tropicianos. Eram uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, figura. Os tropicianos foram uma seita originária do Egito, e seu nome deriva do termo grego tropos, que significa figura ou imagem. Essa seita se destacou por sua interpretação simbólica e figurada das Escrituras, especialmente no que diz respeito à natureza de Cristo e do Espírito Santo. Embora suas doutrinas não tenham se consolidado ou prevalecido, tiveram alguma influência nas discussões cristológicas da época, particularmente nas primeiras disputas sobre a natureza das pessoas da Trindade. Agora, resumo para o aluno. Os tropicianos eram uma seita do Egito que interpretava as Escrituras de forma simbólica, especialmente sobre Cristo e o Espírito Santo. O nome vem de tropos, que significa figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Atanásio, ao se referir aos tropicianos, os denominou dessa forma devido à sua exegese figurada das Escrituras, uma abordagem que os levava a considerar o Espírito Santo não como Deus, mas como uma criatura, muitas vezes descrita como um anjo. Essa interpretação foi parte das controvérsias cristológicas que marcaram o período, e a posição dos tropicianos refletia uma tentativa de minimizar a divindade do Espírito Santo, colocando-o em uma categoria inferior à de Deus. O uso dessa exegese simbólica, que atribuía ao Espírito Santo uma natureza criada e inferior, contrastava com a posição defendida por Atanásio e outros teólogos ortodoxos, que afirmavam a plena divindade do Espírito Santo, essencial para a doutrina da Trindade. Agora, resumo para o aluno. Atanásio chamou os tropicianos assim por causa de sua interpretação figurada das Escrituras. Eles consideravam o Espírito Santo como uma criatura e até um anjo, negando sua divindade plena,
o que contrastava com a visão ortodoxa defendida por Atanásio. Letra C. Pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machomai, falar mal, contra. Éramos opositores do espírito. Os pneumatomacianos surgiram após os tropicianos e receberam esse nome devido à sua oposição ao Espírito Santo. O termo pneumatomachoi é derivado do grego pneuma, que significa espírito, e machomai, que significa lutar contra ou falar mal. Assim, os pneumatomacianos eram conhecidos como opositores do Espírito, negando a plena divindade do Espírito Santo e frequentemente considerando-o como uma criatura ou algo subordinado ao Pai e ao Filho. Essa heresia foi uma das muitas que surgiram durante as primeiras disputas sobre a natureza do Espírito Santo e sua posição dentro da Trindade, especialmente após o Concílio de Nicéia. A visão dos pneumatomacianos refutava a ortodoxia da Igreja, que defendia a divindade completa do Espírito Santo, como parte integrante da Trindade. Agora resumo para o aluno. Os pneumatomacianos surgiram depois dos tropicianos e eram conhecidos como opositores do Espírito. O nome vem de pneuma, que significa espírito, e machomai, que significa falar contra. Eles negavam a divindade do Espírito Santo, considerando-o como uma criatura ou subordinado ao Pai e ao Filho. Eustáquio de Sebaste, 300-380, foi o principal defensor dessa heresia. O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Eustáquio foi uma figura central na defesa da heresia pneumatomaciana, que negava a divindade do Espírito Santo. Ele argumentava que o Espírito Santo não compartilhava da mesma natureza divina do Pai e do Filho, o que colocava o Espírito em uma posição subordinada dentro da Trindade. Essa visão foi amplamente rejeitada pelos teólogos ortodoxos, que afirmavam a coeternidade e consubstancialidade do Espírito Santo com o Pai e o Filho, baseando-se nas Escrituras e na tradição cristã. Agora, resumo para o aluno. Eustáquio de Sebaste defendeu a ideia de que o Espírito Santo não era divino, colocando-o abaixo do Pai e do Filho. Essa visão foi combatida pela Igreja, que afirma que o Espírito Santo é plenamente divino e parte da Trindade. Alguma dúvida até aqui? Deixe nos comentários. Vamos para o próximo subtópico. As heresias na atualidade. Subtópico 3.2. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. As Testemunhas de Jeová ensinam que Jesus Cristo é uma criatura criada por Deus e, portanto, não é coeterno nem consubstancial com o Pai. Eles negam a divindade plena de Cristo, considerando-o como o Filho único de Deus, mas não como Deus em si mesmo. Esse entendimento reflete a visão arianista de que o Filho foi criado e não compartilha da mesma substância do Pai. Além disso, as Testemunhas de Jeová aplicam a mesma visão para o Espírito Santo, tratando-o não como uma pessoa da Trindade, mas como uma força ativa de Deus. Essa interpretação das Escrituras contrasta com a ortodoxia cristã, que afirma a doutrina da Trindade, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos e consubstanciais, compartilhando a mesma essência divina. Agora resumo para o aluno. As Testemunhas de Jeová seguem uma teologia semelhante à dos arianistas, acreditando que Jesus Cristo é uma criatura criada por Deus e não coeterno com o Pai. Elas também não consideram o Espírito Santo como uma pessoa divina, mas sim como uma força de Deus. Isso difere da doutrina cristã da Trindade, que afirma que Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente divinos. Seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Os líderes das Testemunhas de Jeová negam tanto a divindade quanto a personalidade do Espírito Santo, considerando-o não como uma pessoa da Trindade, mas como uma força ativa de Deus.
Essa perspectiva está em consonância com a linha teológica arianista, que também via o Espírito Santo de forma subordina e criada. Além disso, em sua literatura, as testemunhas de Jeová frequentemente escrevem Espírito Santo, com letras minúsculas, o que reflete sua negação da plena divindade e da pessoa do Espírito, tratando-o como uma força impessoal. Essa abordagem contrasta com a compreensão tradicional cristã da Trindade, na qual o Espírito Santo é plenamente Deus, coeterno e consubstancial com o Pai e o Filho. Resumo para o aluno. Os líderes das Testemunhas de Jeová negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo, tratando-o como uma força de Deus. Em sua literatura, escrevem Espírito Santo com letras minúsculas, o que reflete essa visão. Isso vai contra a doutrina cristã da Trindade, que afirma que o Espírito Santo é plenamente divino. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, TNM, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus, Gênesis 1:2, e usa a expressão "e todos ficaram cheios de Espírito Santo", Atos capítulo 2, versículo 4. Vamos para a referência. Diz assim, Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ao trabalhar com as testemunhas de Jeová e sua interpretação do Espírito Santo, podemos aprofundar a questão da Trindade e da divindade do Espírito. Como mencionado, a tradução do Novo Mundo, TNM, adota uma abordagem distinta ao traduzir passagens como Gênesis 1:2 e Atos 2:4. Em Gênesis, onde a maioria das traduções diz Espírito de Deus, a TNM usa força ativa de Deus, o que reflete a visão das testemunhas de Jeová de que o Espírito Santo é impessoal e não divino. Em Atos 2:4, a expressão "todos ficaram cheios de Espírito Santo" é apresentada sem capitalização, negando a personalidade do Espírito Santo. Essa escolha de tradução é uma clara aplicação das crenças arianistas, que consideram o Espírito Santo uma força criada, em vez de uma pessoa divina coeternal com o Pai e o Filho. A doutrina cristã tradicional, por outro lado, afirma que o Espírito Santo é plenamente Deus, coeterno e consubstancial com o Pai e o Filho. Esse contraste é central nas discussões teológicas sobre a natureza do Espírito Santo e sua relação dentro da Trindade. Agora, resumo para o aluno. As Testemunhas de Jeová, em sua tradução do Novo Mundo, traduzem passagens como Gênesis 1:2 e Atos 2:4, de maneira a negar a divindade do Espírito Santo. Em Gênesis 1:2, eles usam força ativa de Deus em vez de Espírito de Deus e escrevem Espírito Santo sem maiúsculas em Atos 2:4, tratando o Espírito como uma força impessoal, não como uma pessoa divina. Isso reflete a visão arianista e vai contra a doutrina cristã tradicional da Trindade, que ensina que o Espírito Santo é plenamente divino e coeterno com o Pai e o Filho. A expressão hebraica Ruach Elohim, Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento e somente nessa passagem é traduzida na TNM por força ativa de Deus. Embora essa expressão apareça 11 vezes no Antigo Testamento, a TNM a traduz dessa forma exclusivamente em Gênesis, refletindo a visão das Testemunhas de Jeová sobre o Espírito Santo. Para elas, o Espírito não é uma pessoa divina da Trindade, mas sim uma força impessoal. Espírito Santo ao Pai e ao Filho, em contraste com a compreensão tradicional cristã da Trindade, que reconhece o Espírito como plenamente divino, coeterno e consubstancial com o Pai e o Filho. Agora, resumo para o aluno. Na tradução do Novo Mundo, a expressão Ruach Elohim é traduzida como força ativa de Deus, apenas em Gênesis 1:2, enquanto nas outras passagens essa tradução não é utilizada. Isso reflete a visão das Testemunhas de Jeová de que o Espírito Santo é uma força impessoal, não uma pessoa divina, o que vai contra a doutrina da Trindade, que ensina que o Espírito é coeterno e divino. Se há alguma dúvida, deixe nos comentários. Vamos para o próximo subtópico. O Espírito Santo em outras religiões.
Subtópico 3.3. Em algumas tradições religiosas no Oriente, a visão sobre o Espírito Santo pode ser confusa, mas em muitos casos, ela ecoa as antigas ideias heréticas, como as do arianismo e dos pneumatomacianos, que viam o Espírito Santo como uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho, em vez de uma pessoa coeternal e consubstancial com eles. Isso demonstra que, apesar de as questões teológicas sobre o Espírito Santo terem sido debatidas e resolvidas ao longo dos séculos dentro do cristianismo, muitas dessas ideias continuam a surgir em outras culturas e tradições religiosas, refletindo uma perspectiva teológica que já foi abordada nos primeiros séculos do cristianismo. A frase de Eclesiastes 1:9, "Não há nada de novo debaixo do sol", é apropriada aqui, pois as ideias que surgem atualmente sobre o Espírito Santo em algumas religiões orientais são, em grande parte, revisitações de visões que foram debatidas e rejeitadas nos primeiros concílios da Igreja. Agora, resumo para o aluno. Algumas religiões no Oriente ainda têm uma visão confusa sobre o Espírito Santo, que se assemelha às antigas heresias cristãs, como a visão de que o Espírito Santo é uma criação inferior ao Pai e ao Filho. Isso mostra que muitas ideias já debatidas no cristianismo continuam a aparecer em outras tradições religiosas. A frase de Eclesiastes 1:9 se aplica bem aqui, pois essas ideias não são novas, mas revisitadas ao longo do tempo. Letra A. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão atribuídas a Jesus: "Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad." 61:6. A visão islâmica sobre o Espírito Santo é profundamente diferente da cristã, como evidenciado em passagens do Alcorão. Em Surá 61:6, Jesus é citado dizendo: "Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad." Para os estudiosos islâmicos, essa passagem é interpretada como uma referência a Muhammad, não ao Espírito Santo. Essa crença reflete uma visão radicalmente diferente da cristã, onde o Paráclito mencionado por Jesus em João 14:16 e João 16:7 é compreendido como o Espírito Santo. No Islã, a figura do Espírito Santo não é entendida da mesma maneira, e o conceito de um Consolador que viria após Jesus é interpretado como a profecia sobre a vinda de Muhammad, não sobre a vinda do Espírito Santo. Para os muçulmanos, a vinda do Espírito Santo ou do Consolador é geralmente associada ao anúncio de Muhammad como o último profeta. Agora, resumo para o aluno. No Alcorão, Jesus menciona a vinda de um mensageiro após ele, chamado Ahmad, que os muçulmanos identificam como Muhammad. Essa interpretação contrasta com a visão cristã, onde o Paráclito que Jesus menciona é o Espírito Santo. No Islã, o Espírito Santo não é visto como uma pessoa divina, e o foco está na figura de Muhammad como o último profeta. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto. Os intelectuais islâmicos interpretam a passagem de Surá 61:6 do Alcorão, em que Jesus anuncia a vinda de um mensageiro após ele, como o cumprimento da promessa feita por Jesus sobre a vinda do Consolador ou Paráclito. Eles associam o mensageiro anunciado por Jesus a Muhammad, acreditando que essa profecia se refere ao surgimento do último profeta e não ao Espírito Santo. Essa interpretação surge de uma leitura diferente das passagens evangélicas que os cristãos associam ao Espírito Santo, como em João 14:16 e João 16:7, onde Jesus promete enviar o Paráclito para guiar e consolar os discípulos. Para os muçulmanos, essa promessa é vista como a previsão da vinda de Muhammad, e não do Espírito Santo, o que reflete uma grande diferença teológica entre o cristianismo e o islamismo em relação à natureza do Consolador e à compreensão do Espírito Santo. Agora, resumo para o aluno.
Os muçulmanos interpretam a passagem de Sura 61:6 como a promessa feita por Jesus sobre a vinda de um Consolador ou Paráclito, mas eles associam esse Consolador a Muhammad e não ao Espírito Santo. Isso difere da visão cristã, que entende o Paráclito como o Espírito Santo enviado por Jesus para guiar seus seguidores. Eles confundem a palavra grega periklitos, renomado ao redor, ilustre, com Paracletos. João capítulo 14, versículo 16 e 26, 15 e 26, 16, 7. Vamos para a referência. Diz assim, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A confusão entre as palavras periklitos e paráclitos é uma chave para entender a interpretação islâmica da promessa de Jesus sobre o Consolador. Periklitos, que significa renomado, ilustre, altamente louvado, foi usado pelos estudiosos islâmicos para tentar justificar a interpretação de que Jesus estava se referindo a Muhammad quando mencionou o Paráclito. Essa interpretação é baseada na ideia de que a palavra periklitos se aproxima foneticamente de paracletos, que significa consolador ou ajudador. No entanto, a palavra grega paracletos, usada em João 14, 16, 26, 15, 26, 16, 7, refere-se ao Espírito Santo, que Jesus prometeu enviar para consolar e guiar seus discípulos após sua ascensão. Para os cristãos, Paracletos se refere à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que tem um papel contínuo de ensino, lembrete e assistência aos crentes. A confusão entre essas duas palavras é uma das razões pelas quais os intelectuais islâmicos interpretam erroneamente o texto como uma referência a Muhammad, quando na realidade se trata da promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. Agora, resumo para o aluno. Os estudiosos islâmicos confundem as palavras gregas periklitos, que significa ilustre ou renomado, e paracletos, que significa consolador, acreditando que Jesus estava se referindo a Muhammad quando falava sobre o Consolador. No entanto, no cristianismo, Paracletos se refere ao Espírito Santo, que Jesus prometeu enviar para guiar e consolar seus discípulos. Essa confusão teológica leva a uma interpretação equivocada do texto. Assim concluem equivocamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Os estudiosos islâmicos, ao confundirem as palavras periklitos e paracletos, chegam à conclusão equivocada de que Maomé seria o Consolador prometido por Jesus. Como periklitos significa renomado ou ilustre, eles interpretam que a promessa de Jesus sobre o Paráclito, Espírito Santo, seria, na verdade, uma referência a Maomé e não ao Espírito Santo. Essa interpretação distorce a compreensão cristã da Trindade, onde o Paráclito é entendido como o Espírito Santo, a terceira pessoa divina que Jesus prometeu enviar para consolar e guiar seus discípulos. Essa conclusão surge da leitura incorreta do contexto bíblico, já que, ao longo do Novo Testamento, o Paráclito é explicitamente identificado como o Espírito Santo, e a promessa de sua vinda se cumpre no dia de Pentecostes, conforme descrito em Atos 2. A ideia islâmica de que Maomé seria o Consolador é, portanto, uma interpretação baseada em uma confusão semântica e em um afastamento do sentido original das Escrituras. Agora resumo para o aluno. Ao confundir as palavras periklitos e paráclitos, os muçulmanos concluem erradamente que Maomé seria o Consolador prometido por Jesus. No cristianismo, Paráclitos se refere ao Espírito Santo, e não a Maomé. Essa interpretação equivocada ignora o contexto bíblico, onde o Consolador é claramente identificado como o Espírito Santo. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica. Não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, nem no Novo Testamento grego e nem na Septuaginta. Em algumas tradições islâmicas, os estudiosos interpretam a passagem de Surah 61.6 do Alcorão como uma referência ao Consolador prometido por Jesus, confundindo a palavra grega paracletos com periklitos. Esta última, que significa renomado ou ilustre,
é associada à figura de Muhammad, levando os estudiosos a acreditarem que Jesus estava se referindo a Maomé como o Consolador, e não ao Espírito Santo. A confusão entre essas duas palavras, que possuem significados diferentes, resulta em uma interpretação equivocada. A palavra Paracletos é claramente usada nas Escrituras para se referir ao Espírito Santo, que é o Consolador prometido por Jesus. A visão islâmica, ao associar essa promessa a Muhammad, desvia-se da interpretação cristã tradicional, que vê o Espírito Santo como uma pessoa divina da Trindade. Agora, resumo para o aluno. Alguns estudiosos islâmicos interpretam a passagem do Alcorão como se ela se referisse a Maomé como o Consolador prometido por Jesus, confundindo Periclitós, que significa renomado, com Paracletos, que se refere ao Espírito Santo. Essa interpretação errada distorce o papel do Espírito Santo na Trindade e ignora a clara promessa de Jesus sobre o Consolador. Letra B. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Vamos para a referência em destaque. Diz assim, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos voltar ao texto. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. João 14, 16. A resposta bíblica a essa interpretação equivocada do Alcorão está claramente estabelecida nas palavras de Jesus. Ele identifica o Consolador como o Espírito Santo, dizendo explicitamente em uma das passagens que ele enviaria o Espírito Santo para estar com os discípulos. Essa promessa é um dos pilares da doutrina cristã sobre o Espírito Santo e sua presença contínua na vida dos crentes. Essa visão é totalmente distinta da interpretação islâmica que associa o Consolador a Maomé, pois o Espírito Santo é, para os cristãos, a terceira pessoa da Trindade, coeterno e codivino com o Pai e o Filho. Agora, resumo para o aluno. A resposta bíblica é clara. O Consolador prometido por Jesus é o Espírito Santo, como ele próprio disse. Ele viria para ficar com os discípulos para sempre, oferecendo sua orientação e presença eterna. Isso refuta a ideia islâmica de que o Consolador seria Maomé, pois o Espírito Santo é uma pessoa divina da Trindade, enviada para estar com os crentes de forma permanente. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelos séculos dos séculos. O Espírito Santo é descrito como eterno, vivendo para sempre, sem fim, conforme a promessa de Jesus. Isso confirma a divindade e a imortalidade do Espírito, que não é um ser temporário, mas uma presença contínua e eterna na vida dos crentes, desempenhando um papel fundamental na Trindade. Esse entendimento está em contraste com a interpretação islâmica que associa o Consolador a Maomé, pois o Espírito Santo, como pessoa divina e imortal, está em uma posição única e fundamental na obra de Deus, sem comparação com seres humanos. Agora resumo para o aluno. O Espírito Santo é eterno, vivendo para sempre. Ele é uma presença divina contínua e imortal, cumprindo o papel de Consolador prometido por Jesus. Isso diferencia o Espírito Santo de Maomé, a quem alguns associam erroneamente como Consolador. Jesus disse também que o Consolador habita convosco e estará em vós. João 14, 17. E que, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. João 15, 26. Assim, o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Jesus, ao prometer o Consolador, descreve o Espírito Santo como uma presença íntima e ativa na vida dos crentes. Ele diz que o Espírito Santo habitará com eles e estará dentro deles, enfatizando a proximidade e a ação contínua do Espírito. Essa promessa demonstra que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina, que habita os crentes, guiando-os e fortalecendo-os em sua caminhada de fé. Além disso, o Espírito da verdade, que procederá do Pai, tem o papel de testificar de Cristo, ou seja, ele revela e confirma a identidade e a obra de Jesus.
apontando para a sua divindade e para a sua missão de salvação. Esse testemunho do Espírito Santo é central para a fé cristã, pois é ele quem nos convence da verdade de Cristo, que é a base da nossa salvação. Agora, resumo para o aluno. Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria com os crentes para sempre, habitando dentro deles. Ele também testifica de Cristo, ou seja, o Espírito revela e confirma a obra de Jesus, apontando para sua divindade e missão de salvação. O Espírito Santo é a presença contínua de Deus em nossa vida, guiando-nos à verdade sobre Cristo. Conclusão. Vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da Igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Inscreva-se no nosso canal. Aqui você encontrará conteúdos ricos e edificantes para aprofundar seu aprendizado na Escola Bíblica Dominical. Nossos slides são autoexplicativo, imagens de alta qualidade e ilustrativas se ajustando ao seu texto. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.